Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, como nós cantamos nessa noite, Deus é fiel. Nossa fé é estimulada, ela é uma fé que deve ser crescente, porque ela é estimulada pela palavra de Deus. E como seguidores, como discípulos, chamados discípulos, seguidores, obrigado. Nós precisamos crescer na fé. Precisamos estimular nossa fé, fazê-la crescer. E a forma melhor que acontece esse crescimento, como se processa esse crescimento, é pela palavra de Deus. Então, se você tem uma vida devocional pequena, a sua fé vai ser pequena. Se você tem gasto pouco tempo com o Senhor, você está em sérios problemas, sérias dificuldades. Você vai entrar em crise por qualquer problema. Quando a nossa fé é crescente, ela é estimulada pela leitura, pela meditação diária da palavra, nossa fé se fortalece. Aí vem as pressões, o inimigo, vem as dificuldades, nós enfrentamos tranquilamente. Nós somos bons ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Como nós ouvimos alguns domingos sobre o Sermão do Monte e vemos como isso é importante, como é fundamental isso. Então, nós estamos iniciando o ano e nós temos uma orientação para esse ano que é o discipulado. Esse vai ser o tema do nosso acampamento de carnaval, o arrancadão, domingo de carnaval, que é o nosso arrancadão, onde o que é arrancadão? É quando a igreja entra nesse mover, nessa perspectiva da palavra para esse ano e sai para esse ano em cima dessa palavra, em cima desse tema em que a igreja está estudando e vai estudar. Então, que a gente possa vir, participar, chamar outros, estimular outros a virem, a iniciar as células, a continuarem vindo aos cultos no domingo, porque isso é fundamental para o nosso crescimento. Jesus passou 3 anos e deixou depois o Espírito Santo de Deus para que os discípulos tivessem encontros diários com Cristo. Os discípulos tivessem encontros vivos com Cristo. Eles tinham enquanto Cristo estavam presentes, mas Jesus deixou o seu Espírito. Ele diz, olha, eu preciso ir, porque alguém melhor vai vir. Eu posso estar com vocês alguns períodos do tempo, mas aquele que vai vir vai estar com cada um de vocês todo o tempo. Então os discípulos tiveram essa experiência e nós, os discípulos, temos essa experiência. E nós precisamos crescer. Porque o discípulo é uma caminhada, é uma jornada. Nós precisamos crescer nessa jornada. E nós crescemos pela palavra de Deus. Então, rapidamente eu vou falar sobre algumas características, apenas citá-las, Não vou me deter muito nelas, mas vamos ler em Efésios capítulo 4, do verso 11 a 15, quando Paulo fala desse processo de crescimento e como Deus dá dons a algumas pessoas para que essas pessoas treinem a igreja. Então ele diz assim, Deus, foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros ainda para serem pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. E o objetivo é construir o corpo de Cristo. Desse modo, nós chegaremos a ser na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras, alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas
e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para o caminho errado. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Paulo fala desses dons que servem à igreja para treiná-las a serem apóstolos, a serem profetas, a serem pastores, a serem evangelistas, a serem mestres. Paulo diz que esses homens, dons, treinam a igreja para exercerem essas funções. Então, na igreja não existem homens apenas, um grupo de líderes que faz tudo. Pelo contrário, esses treinam a igreja para fazerem. Isso é o crescimento. O objetivo é sermos iguais a Cristo. O objetivo é edificarmos o corpo de Cristo. O objetivo é termos uma fé, um conhecimento só de Cristo. E aí está o problema. Paulo diz que naquela época e nessa época que nós vivemos hoje, há muitos meninos, crianças na fé, e são levados para lá e para cá pelo vento de doutrina. Mas nós precisamos crescer para ter maturidade, a fim de que nos parecemos mais com Cristo. A fim de que nossa identidade, como nós cantamos nessa noite, justificados, salvos, fique mais evidente na nossa vida. Então, por que as pessoas estão indo atrás de mentiras hoje, muito dentro da igreja chamada evangélica? Porque são crianças, são meninos que não têm conhecimento de Deus, não têm maturidade nas coisas de Deus. Por isso são jogados para um lado para o outro como um navio sem leme. Um navio sem leme, ele é jogado pelo vento, pelas ondas. E assim essas pessoas hoje estão sendo enganadas pelo um evangelho fraco e falso, falsificado, porque não tem conhecimento das Escrituras. Então os discípulos precisam ter esse conhecimento, crescerem nesse conhecimento. Por isso que Paulo diz que Deus deu homens dons, mestres, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, para treinarem a igreja a exercerem esses dons e assim edificar uma igreja madura, à altura, com as características de Cristo. Ser discípulo é se parecer com Cristo. Aliás, o cristão, é a primeira vez que foi denominada a palavra cristão, foi em Antioquia, na igreja lá de Antioquia, em Atos 13, quando a igreja, os primeiros seguidores de Jesus foram denominados pequenos cristos. Então, cristão significa um pequeno Cristo. Porque eles evidenciavam, eles externalizavam a imagem de Jesus, o amor de Jesus, a bondade de Jesus, a mansidão de Jesus. Então tinham as características de Jesus e eram um seguidor de Jesus. Pois bem, algumas características nós podemos, tem muitas, mas algumas eu coloquei aqui e rapidamente vamos ver. Primeiro, um discípulo deve ter a certeza da sua salvação. Se você morrer hoje, você tem certeza que você vai se encontrar com o Senhor e receber salvação? Você morrer hoje, você tem certeza. E por que dessa certeza? Por causa das suas obras, por causa da sua bondade? Ou você entende a graça de Deus e entende que é pela fé e não pelas obras? Então, uma das características evidentes de um discípulo é que ele tem certeza absoluta da sua salvação. Ele não entra em crise. Ele tem certeza, se morrer hoje vai para o céu. Vai estar com o Senhor na eternidade, tranquilamente. Ele sabe, conhece. Então ele não é jogado pelo vento de doutrina para lá, para cá. Hora está salvo, hora não está salvo. Hora se perdeu, hora se achou. É uma brincadeira de esconde-esconde, né? Hora
hora se descobre, a hora se esconde, e assim por diante. Não. O verdadeiro discípulo de Jesus tem certeza absoluta da sua salvação. E entende que ela é pela graça. E entende que ela é por um ato de fé. E por isso vive confiando em Deus e vive em fé, de fé em fé. Ele entende isso, ele compreende isso, ele vive isso, ele pratica isso. Por isso a vida dele evidencia uma característica de Jesus. Então essa é uma característica que nós temos que externalizar. Certeza de salvação. Certeza absoluta de salvação. Ninguém te põe em crise. O diabo não te põe em crise. A primeira briga não te põe em crise. A tua TPM não te põe em crise, mulher. Você tem certeza da sua salvação. Não só isso, você entende o que é a graça de Deus, você conhece e confia em Deus, sabe quem é Deus para você. Tem um relacionamento íntimo com Ele, como pai, como filho. Você é filho, se relaciona com Ele como pai e leva uma vida confiante nele, uma vida de fé. Outra característica é que um discípulo anda na plenitude e no poder do Espírito Santo. E tem uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus. Anda na plenitude, cheio do Espírito Santo. E é o que falta a nós, queridos. Essa igreja precisa buscar mais a presença do Espírito Santo. Jesus disse o seguinte: o Pai ouve a nossa oração. Ele nos dá tudo que nós pedimos. Se nós pedimos, Ele nos dá o Espírito. Seu Espírito Santo. Algo que Deus quer mais, qualquer coisa que nós podemos pedir é a presença, o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. É o que nós temos que pedir todos os dias, porque cheios do Espírito Santo, nós expressamos a característica de Cristo. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essa tem sido a minha oração esses dias. Senhor, me encha do Teu Espírito. Que eu seja menos. Eu tenha menos de mim mesmo e mais de Ti. Mais o Teu Espírito. Mais o Teu poder, Senhor. Mais a Tua presença. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós queremos orar mais. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, queremos meditar mais na Bíblia. Então, uma coisa para nós entendermos se nós somos ou não cheios do Espírito Santo, é qual é a tua fome pela oração e pela meditação das Escrituras. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Diariamente, buscarmos ser cheios, porque nós vazamos. Uma caixa d'água, numa casa, tem, quando a boia ela está com problemas, há um escape, e esse escape se chama ladrão. É o mais popular, conhecido como ladrão, que é para que a caixa não transborde e não provoque um acidente, ela tem uma saída. E ela tem uma saída onde a pessoa localiza logo que a água está escapando pelo ladrão. E algo precisa ser feito na boia. Ela precisa ser consertada. Para que a caixa fique sempre cheia. Pois bem, na nossa vida é assim também. Nós, mais do que ladrões, mais do que há muitos ladrões na nossa vida, e há muitas rachaduras na nossa vida, e vaza. As pressões desse mundo, a falta de fé, enfim, há muitas coisas, há muitas pressões que racham a nossa vida. E nós perdemos a paixão, perdemos a vontade, perdemos o desejo, perdemos a motivação, perdemos aquela gana pela presença de Deus, perdemos o estímulo para orar, para ler, para meditar na palavra de Deus. E nós precisamos consertar, fazer um conserto com a nossa vida, para que possamos ser cheios, sempre cheios do Espírito Santo. E é isso que nós temos que buscar nesses dias. Senhor, onde estão as rachaduras da minha vida? Onde
onde eu tenho perdido? Eu preciso fazer um conserto. Preciso reconciliar-me com Deus. Eu preciso pedir perdão a Deus. Eu preciso consertar essas rachaduras. Eu preciso consertar a boia da minha vida, onde ela sempre vai levar a minha vida a estar cheia. Eu preciso buscar isso. Você precisa buscar isso. Essa é uma característica do discípulo de Jesus. Onde ele vive na dependência do Espírito Santo. Onde ele olha as pessoas com o olhar de Deus. Onde ele trata as pessoas com o tratamento de Deus. Onde ele ama as pessoas com o amor de Deus. É só alguém cheio do Espírito Santo que pode externalizar essas características. Por que Jesus, como homem aqui na terra, amava, curava e fazia uma série de coisas, e expressava as características de Deus? Porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, como homem cheio do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar isso também para a nossa vida. Nós vamos acertar o alvo, sermos mais parecidos com Cristo. Experimentarmos o poder de Deus, um avivamento, um despertamento na nossa vida. Outra característica é que um discípulo demonstra amor a Deus, aos seus líderes, demonstra amor aos seus vizinhos, demonstra amor aos seus irmãos, demonstra amor aos seus inimigos. Alguém cheio do amor de Deus, cheio do amor por Deus e cheio do amor de Deus, e externaliza isso em todos os seus relacionamentos. Essa é uma característica do povo de Deus, o amor. Porque Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Deus amou e continua amando o ser humano. E agora a sua igreja, que é o seu corpo, que tem as suas características, deve expressar esse amor. Então, precisamos ser cheios do amor. E o Espírito Santo de Deus, Paulo diz em Romanos, é aquele que nos enche do amor de Deus. E nos faz expressar esse amor a todos, até aos inimigos. Até aos inimigos. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O discípulo é alguém que é obediente, que estuda a palavra, que obedece seus mandamentos, no estilo de vida que honra o Senhor Jesus. Pois bem, queridos, é alguém que tem paixão em estudar a palavra de Deus. Por mais cursos que nós pastores fizemos bacharelado, depois fizemos mestrado, outros fazem outros cursos, vamos a congressos. Nós não conhecemos as Escrituras por completo. Nós precisamos mais. Mas não porque nós somos pastores, porque nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, conhecer a palavra de Deus. Lembre-se, há muito vento de doutrina, há muito criancice no meio evangélico. E nós precisamos crescer na palavra de Deus. O discípulo é alguém que ama a palavra de Deus. Paulo ficou em alguns lugares ministrando a palavra de Deus às igrejas, dando cursos, dando centro de treinamento a várias igrejas. E os cristãos da época eram cristãos baseados nas Escrituras. E eles não tinham tudo que nós temos, mas eles tinham uma paixão pelas Escrituras. Os bereanos, um grupo de pessoas, eles se primavam em buscar respostas e decisões na palavra de Deus. E eles comparavam a palavra de Deus com aquilo que estava sendo falado por aí. E que o que não era a palavra, eles descartavam completamente. Mesmo com
todo tipo de piedade, com toda a roupagem de humildade. Está cheio por aí, batendo nas nossas portas, através de folhetos, através da mídia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e ser obediente a ela. E por último, alguém que é discípulo, é alguém que testemunha poderosamente, vivamente, de Cristo, o modo de vida e faz discípulos de Cristo. Você precisa ter um discípulo. Você precisa fazer um discípulo. E você precisa estar debaixo de um discipulado. Nós estamos debaixo do discipulado. Eu tenho um discípulo, um discipulador. Eu tenho um pastor a qual eu me reporto, me submeto, digo as minhas dificuldades, abro o meu coração. Todos nós precisamos. Ninguém é um super-homem, ninguém é Deus. Todos nós necessitamos. Mas também precisamos discipular. Eu tenho discípulos. Eu tenho alguns homens discípulos. Eu me encontro semanalmente com eles. Eu oro pela vida deles. Tenho um compromisso de orar por eles, pela família, pelo seu ministério. Todos nós precisamos ser assim. E testemunhar vivamente de Cristo. Queridos, nós somos seguidores ou não de Cristo? Nós somos discípulos ou não de Cristo? Somos, você é um seguidor. Você é um discípulo de Jesus. E você tem essas características na sua vida. Você já tem, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Mas talvez para a sua vida, como na minha, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E precisamos conhecer mais as Escrituras, mais a palavra de Deus.